Capítulo 241. De repente, chegada. Como um frango que venceu em uma briga sangrenta de frango, Fei riu ao sair depois de derrotar todos os seus oponentes. Sua risada não parecia nada humilde, não se encaixava em sua imagem real. No entanto, todos podiam ouvir o orgulho nas risadas e soavam como uma série de tapas na cara das superpotências e famílias nobres de São Petersburgo. Para os nobres que eram tratados como deuses na cidade, o desdém e a zombaria na risada fizeram com que se sentissem pior do que se estivessem morrendo. Apesar dos olhares feios em seus rostos, eles ainda não podiam fazer nada contra Fei. Pelo menos agora, eles não podiam fazer nada. Depois de saltar da plataforma como um pássaro enorme, Fei cumprimentou a multidão enquanto ele se afastava em aplausos. Com considerações em mente, ele não permitiu que os outros chambordianos o seguissem para o duelo. Depois que ele saiu da multidão, ele correu e desapareceu. Dentro do acampamento de Chambord. Desde a manhã, Angela estava em um estado de desconforto. Embora ela tivesse confiança em seu homem, o estágio de teste da espada era um lugar cruel, afinal. Cadáveres estavam sendo arrastados para fora do palco depois de gritos e ruídos colidindo de metal todos os dias. Hoje, Fei estava desafiando um dos 10 cavaleiros executivos que ninguém no Império Zenith ousou ofender. Depois de ler o relatório de inteligência feito pelo velho Zola e Modric sobre Kelud, ficou ainda mais preocupada. Apesar da preocupação, ela sabia que seu Alexander não poderia fugir disso. Ela estava sorrindo o tempo todo e não deixou que nenhuma de suas ansiedades aparecesse. Ela não queria que Fei visse suas preocupações e fosse afetada por ela durante o duelo. Desde o começo, ela estava tentando parecer confiante na esperança de que seu otimismo pudesse trazer sorte a Fei. Uma hora atrás, ela viu Fei saindo do acampamento e indo para o duelo. Naquele momento, seu coração estava batendo tão rápido que quase chegou à garganta. Daquele momento em diante, ela não relaxou nada. Era uma tortura para ela a cada segundo. Ela estava com medo, ansiosa e desconfortável. A única coisa que ela podia fazer era se ajoelhar diante de uma estátua do deus da guerra e rezar. Todo-poderoso God of War, eu imploro por um milagre e por favor deixe Alexander retornar em segurança. A outra pessoa que estava com Angela e se ajoelhou ao mesmo tempo era Emma. Fora do acampamento, ninguém da Chambord foi assistir ao duelo enquanto todos seguiam o comando de Fei. No entanto, todos os soldados de Chambord estavam do lado de fora em silêncio enquanto olhavam seriamente para a direção do palco. Entre eles, pessoas como Peter Sech, Torres e Varden Oleg eram muito mais fortes do que todos os outros, e eles foram incapazes de sentir a onda de energia vindo de longe. Dentro de todo o surgimento, uma energia sangrenta e assassina desconhecida surgiu mais. Embora estivessem bem longe, ainda liberavam sua energia enquanto tentavam se proteger inconscientemente. Essa sensação era muito poderosa. Mas ao contrário de Angela e Emma, pessoas como Sech, Torres e Oleg não estavam preocupadas com Fei, apesar de estarem assustadas com essa energia. Apenas as pessoas que tinham lutado ao lado de Fei antes sabiam quão poderoso era seu rei. Desde que os inimigos blindados negros atacaram Chambord, a maioria dessas pessoas lutou ao lado de Fei. Toda vez que um desastre acontecia no caminho de Chambord, o rei deles era capaz de lidar com tudo isso com seu poder individual. Especialmente depois que essas pessoas de Chambord ficaram mais poderosas, eles sentiram que a distância entre elas e seu rei aumentava. Toda vez que eles achavam que estavam perto de alcançar seu rei, perceberiam que estavam errados. Especialmente desde que seu rei derrotou o 10º cavaleiro executivo na Montanha das Torres Gêmeas, eles finalmente descobriram que eles não podiam nem mesmo ver a figura de seu rei no caminho do cultivo. Para ser franco, eles tinham uma confiança louca em seu rei que era semelhante a como as pessoas de religião tinham 100% de fé em seu Deus. Essa crença foi baseada na imagem invencível que seu rei pintou. Esta imagem já estava profundamente gravada em seus ossos e almas. Enquanto todos de Chambord olhavam em direção à plataforma, apesar de não poderem ver, de repente eles ouviram gritos: Rei de Chambord! Rei de Chambord!
Rei de Chambord. Rei de Chambord. Ondas sonoras semelhantes a tsunamis vieram da direção da plataforma, e todos de Chambord sentiram como se estivessem em uma tempestade sonora. Os gritos altos os fizeram ter dificuldade em ficar em pé. Todos se entreolharam e todos viram um sorriso expressivo no rosto um do outro. Isso Sua Majestade venceu? Oleg, que dominou a arte de lisonjear, reagiu primeiro. O gordo gritou enquanto ele pulou do chão e tentou dar uma olhada melhor na plataforma. Vosh! 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 Todos se mexeram. Dentro do acampamento de Chambord, todos começaram a tentar subir em algo alto. Embora o rei tenha ordenado que eles não deixassem o campo, eles ainda poderiam chegar a um ponto alto e olhar para longe. Afinal, eles não conseguiram conter as emoções quando ouviram todos os aplausos. Em suas mentes, eles já podiam imaginar seu rei em pé na plataforma com os longos cabelos negros esvoaçando. Eles também imaginariam seu rei sendo admirado por dezenas de milhares de pessoas e o 7º cavaleiro executivo deitado no chão sangrando. Crack! Devido ao número de pessoas que ficaram em cima da tenda para tentar ver a plataforma, algumas tendas não aguentaram este peso e entraram em colapso. Sua Majestade venceu? Angela correu para fora da tenda central enquanto perguntava com sua voz trêmula. Peter Torres, me diga, Alexander ganhou? Depois de ouvir isso, 6 torres pularam de suas tendas e se ajoelharam na frente de Angela. Eles responderam respeitosamente. Sua Alteza, embora não tenhamos certeza dos detalhes, podemos dizer com certeza que Sua Majestade venceu. A outra onda de energia não pode mais ser sentida, e o poder de Sua Majestade é o único poder que podemos sentir. Ótimo, ótimo! Um sorriso brilhante cintilou no rosto da garota quando ela disse: rápido, prepare-se para receber Sua Majestade de volta. Temos que fazer uma grande festa desta vez. Como você desejar, Sua Alteza. Depois de ouvir a ordem da futura rainha, todos os soldados ficaram mais entusiasmados quando começaram a preparação. Angela, por outro lado, pensou na situação um pouco mais e depois voltou para a tenda central para agradecer ao deus da guerra por proteger seu Alexander. Eu tenho que sorrir e cumprimentar Alexander quando ele voltar. Faye vestiu um manto marrom enquanto caminhava lentamente pelas ruas formadas pelos acampamentos. Ele ignorou os guerreiros e os escravos que estavam conversando entre si sobre o duelo que acabou de acontecer. Ele estava pensando sobre antes e recriando a batalha que ele passou em sua mente. Faye descobriu que ele parecia ter uma habilidade de aprendizagem aterrorizante. Ele aprenderia e entenderia algo sobre o qual ele nunca pensou antes depois de cada luta. Depois de lutar com 4 cavaleiros executivos, ele se sentiu como a névoa e nevoeiro na frente de seu caminho do cultivo desapareceu muito. Poderia ser o efeito de aprender. Uma das 3 habilidades milagrosas que recebi do Diablo World. Embora eu fosse inteligente antes, não era tão crocante. Faye, que amava e elogiava a si mesmo o tempo todo, era esquisito por seu próprio talento. Ele pensou enquanto ele organizou todas essas novas ideias e inspirações que ele obteve das lutas, e de repente, a expressão de Faye mudou. De repente, ele teve uma sensação aterrorizante como se ele fosse alvo de um monstro. Alguém está me seguindo. Um guerreiro superpoderoso. Faye não questionou a capacidade de detecção de seu personagem bárbaro nível 40. Naquele momento, ele tinha certeza de que estava sendo seguido. Além disso, essa besta oculta estava muito além do seu nível. Faye sentiu como se ele fosse uma partícula de areia de frente para um oceano. Além de tudo isso, essa pessoa tinha um espírito assassino não ocultado.